No episódio de hoje, vamos falar com a professora e fisioterapeuta Sinara Bezerra. Nesse bate-papo, vamos falar sobre a pessoa idosa, abordando questões sobre o envelhecimento, a qualidade de vida e a atuação do fisioterapeuta na manutenção da autonomia da pessoa idosa. E, claro, vamos discutir sobre a contribuição do design nesses contextos. Bora lá? Olá, pessoal, sou a professora Rosemary Pichler, sou uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelos claros também, curtos, tenho mais ou menos 1,75 m, estou usando uma blusa branca de meia manga, né, e é isso. Eu sou a professora Marcela Bezerra, sou mulher de pele clara, cabelos claros médios, olhos claros também, 1,70 m e estou usando uma camisa vinho de mangas longas. E esse é o Inclusive, seu podcast sobre design e inclusão, produzido pelo Laboratório de Design Inclusivo do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre a pessoa idosa, sobre a qualidade de vida da pessoa idosa, vamos conversar um pouquinho também sobre os recursos assistivos, e também como que o design pode ajudar em todo esse contexto. Para essa conversa de hoje, temos a participação da professora Sinara Bezerra, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica e mestre em educação em saúde. É professora do curso de fisioterapia da ACES Unita e coordena os projetos de extensão Cidadania Não Se Aposenta e Prática e Treinamento Esportivo para Pessoas com Deficiência. Ainda, ela é conselheira municipal da pessoa idosa e participa da rede Amigo da Pessoa Idosa aqui de Caruaru. Então, seja muito bem-vinda, Sinara. Pode se apresentar. Olá, bom dia pessoal. Eu me chamo Sinara Bezerra, eu sou uma mulher de pele parda, estou vestindo uma blusa branca com um blazer branco e um lenço na tonalidade vinho com alguns aspectos florais. Bom dia. Seja muito bem-vinda, Sinara. A gente agradece muito você ter aceito o convite para estar aqui conosco, né, nessa conversa. Muito legal. E a gente começa falando, então, um pouquinho sobre a pessoa idosa no geral, né? Então, você poderia falar um pouquinho para a gente quais são as características, né, que vêm associadas ao envelhecimento, né, e que estão associadas à pessoa idosa? Rosi, antes de começar, eu gostaria também de agradecer ao convite de vocês duas, né? Que é muito importante esse momento de fala também, porque estamos comemorando durante essas semanas o Dia da Valorização da Pessoa Idosa e também no dia 15 de junho a gente, né, tem esse dia que é um dia mundial contra a violência contra a pessoa idosa. Então é sempre um momento muito oportuno da gente estar falando sobre essas pessoas Esse que assunto, são tão, né, importantes para a nossa sociedade. Bem, respondendo a tua pergunta, eu acho que o mais importante da gente falar nesse momento é como a gente classifica a pessoa idosa, né? Então, a gente tem a classificação de que as pessoas, quando completam 60 anos, elas são consideradas pessoas idosas. Uhum. A gente também tem dados que dizem para a gente que no ano de 2050, a gente vai ter 16% da população mundial de pessoas idosas. E aí a gente pode se questionar, e o que é que estamos fazendo, o que é que estamos pensando para projetar essa sociedade? E a gente pensa, né, 2050 já está batendo aqui na porta. É verdade. E todos nós vamos envelhecer. Sim, porque eu costumo dizer para os meus alunos, né, na disciplina de gerontologia, que nós começamos a envelhecer a partir do momento que nascemos. As nossas células, elas existem um processo anátomo-fisiológico, onde essas células elas vão apresentando já um envelhecimento a partir do momento que nascemos. Então, obviamente, que a gente sabe também que existe dentro da fisiologia da pessoa idosa algumas situações que são, digamos assim, esperadas, não é? Então, a gente tem situações como desgaste na articulação, que é o que a gente conhece como artrose. A gente tem também uma perda de massa, não de massa corporal, mas de massa muscular. E aí, o que que acontece? Quando eu tenho essa perda de massa muscular, a nossa pessoa idosa, ela vai ter uma diminuição do fortalecimento muscular. E é o que a gente chama de sarcopenia. Então, a gente tem situações como também a osteoporose, né, que é relacionado à questão óssea. E tudo isso vai gerando situações
que gera na pessoa idosa, por exemplo, riscos de queda, né? Porque se eu não tenho uma massa muscular fortalecida, se eu tenho uma perda de equilíbrio, de coordenação decorrente dessa ausência de massa muscular e também de tecido ósseo, que é, volto a dizer, fisiológico, certo? Então, eu costumo dizer também que a gente nasce, a gente cresce, a gente tem artrose e a gente morre. E tomara que a gente chegue nessa situação de ter artrose, que a artrose é esse desgaste nas articulações. Então, tudo isso são situações que acomete a nossa condição física enquanto pessoa humana e que a gente precisa estar preparado para, diante de todas essas situações, né, ter uma qualidade de vida. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar como e quais são as políticas públicas que são voltadas para essa pessoa idosa. Certo. E assim, a partir da sua prática profissional, né? O que você mais observa, assim, entre as pessoas idosas de necessidades e de barreiras que elas enfrentam, no dia a dia delas, assim, para realizar as atividades dela? Ai, perfeito. É tão importante a gente falar desses desafios, sobretudo para o público jovem que assiste esse podcast, né? Porque a gente poderia começar citando que é a segurança financeira. A pessoa idosa, ela tem uma aposentadoria que muitas vezes eles utilizam daquele dinheiro que eles recebem para comprar alguma medicação ou para pagar um aluguel de uma casa. E no final do mês, eles não têm um recurso financeiro para um lazer, por exemplo. Então, essa questão da segurança financeira é um grande desafio para a pessoa idosa. A gente poderia estar citando também a questão da inclusão social, né? Os idosos, eles tendem a levar uma vida mais isolada e esse isolamento gera neles grandes problemas voltados para a autonomia, né? Porque muitos deles, decorrente de todos esses fatores que eu citei anteriormente, eles vão se tornando menos independentes, né? E eles vão tendo uma dependência funcional, que mais uma vez é natural, e isso vai gerando neles uma exclusão social. Isso também é um grande desafio que a gente identifica. E às vezes essa exclusão acontece até dentro da própria família, né? Sim, com certeza, né? Porque aquela pessoa vai se tornando menos incapaz, e a gente fala dessa capacidade funcional. E essa capacidade funcional, quando a gente pensa, né, num contexto muito amplo e integrado, a gente pensa na função do corpo. Por exemplo, né, eu citei aí a questão da massa muscular, que é a força muscular, mas a gente tem a amplitude de movimento, que se torna de uma certa forma reduzida, e eles vão tendo essas limitações funcionais e que de uma certa forma se tornam, né, incapazes de realizar alguma tarefa, alguma atividade e alguma ação, e isso impede eles de ter uma participação social. Né? E isso realmente que você falou é muito importante. E outro grande desafio que eu estou lembrando agora também são a questão da saúde física, que eu estava falando agora, mas também a saúde mental. A gente tem um grande número de pessoas idosas com quadros de depressão e também de ansiedade. E isso a gente, né, se preocupa também com não somente a saúde física, mas também a saúde mental dessas pessoas, como é que ela está, né? Sim. Quando a gente pensa também numa infraestrutura, né, numa questão estrutural mesmo, doméstica, ou das edificações, dos lugares públicos, né, a gente também encontra muitos desafios de acessibilidade desses ambientes. Uma outra coisa que a gente poderia estar pontuando também com relação a isso é a questão da comunicação. Os idosos, eles têm dificuldades de se comunicar, mas a gente ao mesmo tempo pode pensar, nossa, mas os idosos, eles adoram conversar, eles adoram falar histórias, não é? Mas na atualidade, a gente não consegue mais ter aquelas rodas de conversa, a gente não tem mais a realidade de ficar na calçada, né, conversando com o vizinho. Não existe. Então, uma dificuldade que eu também identifico como desafio na comunicação é o acesso a uma tecnologia inclusiva, né? Intuitiva também, uma tecnologia que esses idosos, eles se tornem amigos da tecnologia. Eu encontro e identifico também muito dentro desse aspecto a questão da comunicação.
Há tantos aspectos, né, de desafios, mas eu poderia citar, vamos lá, é porque me veio agora também na cabeça a questão da educação permanente, né? Sim. A questão de que os idosos, a gente precisa ter na figura do idoso aquela figura muito sábia. Porque se a gente pensa nos pilares da educação, né, os pilares da educação que é o saber, mas o saber conhecer, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. Então, entre esses todos os pilares da educação, quando eu estava falando agora da questão da tecnologia, eu via como se a pessoa idosa é uma representatividade fantástica dos pilares da educação, porque eles têm todos esses. Ele é uma pessoa que tem uma história consigo, então entra a questão do saber ser, né? Ele é uma pessoa que tem um convívio social com os outros, então entra a questão do saber conviver. Ele é aquela pessoa que sabe fazer o melhor bolo, né? Eu tenho memórias afetivas da minha avó que fazia um macarrão. E que é muito interessante que na nossa família as minhas tias já tentaram fazer esse macarrão, esse preparo do macarrão, mas ninguém nunca conseguiu fazer o macarrão igual o de vovó Luísa. Então, essa situação do saber fazer que nem sempre vai ser igual. Eu posso citar também um exemplo dos meus filhos, né, que quando vão para a casa dos meus pais, que já são pessoas idosas, eles também dizem que o suco de maracujá é o mais gostoso, né? Eles dizem que a comida da vovó é sempre a mais gostosa. E aí a gente precisa ter dentro dessas perspectivas essa situação do conviver com a pessoa idosa, que é o quarto pilar, né? Que eu citei já os três, então esse saber conviver. E é muito importante que a gente também, dentro dessa perspectiva, conviva com a pessoa idosa e valorize essa presença dessa figura sábia que está entre nós. E é muito interessante que você trouxe isso, porque eu estava lendo um livro, né? A gente, quando tem filho, a gente resolve ler tudo sobre esse universo da infância, né? E aí eu estava lendo um livro e ele menciona a importância da convivência da criança, desde de pequenininha, com a figura da pessoa idosa, né? Seja um avô, uma avó, uma tia, né? Não precisa ser necessariamente dentro do grupo familiar, mas conviver com uma pessoa idosa, né? Porque dá a percepção para a criança do processo da vida, né? Dela Perfeito. compreender que, né, a gente nasce, a gente vive, a gente envelhece, né? Então, eu achei isso muito interessante, É, essa questão realmente do conviver, né? Da gente muito. ter essa aproximação em todas as fases da vida, né? Isso. Rose, enquanto você falava, me veio também na memória uma situação que a gente tem essa convivência do idoso com a criança, que é de extrema importância, mas a gente também tem estudos que comprovam a importância do idoso conviver com a Com a criança. criança. Porém, a gente precisa preparar a nossa sociedade para identificar o idoso como uma pessoa idosa e não como uma criança. Porque fisiologicamente a gente entende, identifica que, diante dos processos do sistema orgânico da pessoa idosa, eles vão tendo alterações, né? Então, por exemplo, é comum a gente encontrar uma pessoa idosa que tenha uma fraqueza muscular na região da musculatura do períneo, né? E isso gera uma incontinência urinária, isso gera uma incontinência fecal, e essa pessoa idosa vai precisar utilizar fraldas geriátricas. E eu gosto muito de dizer isso, olha, não é fralda geriátrica, Sim. né? Os idosos, decorrente de um processo de envelhecimento, eles vão tendo uma demência que é própria da senilidade. E aí, com relação a essas demências, eles vão ter esquecimento, né? A questão da falta de memória. E muitas vezes a própria família, né, coloca aquela pessoa idosa numa situação infantilizada. Sim. E isto não é correto, né? Porque a gente precisa identificar aquela pessoa idosa como pessoa idosa que ela é. Então, se ele está usando fralda, se ele está falando nada com nada, né, decorrente de um processo cognitivo degenerativo, a gente precisa respeitar essa pessoa idosa, porque ela precisa de respeito. Então, eu costumo também citar, né, diante das atividades que a gente faz com as pessoas idosas nas nossas disciplinas,
que a gente utilize e faça ações voltadas para a educação e saúde com aquela pessoa idosa, mas que a gente leve dinâmicas, que a gente leve atividades e não leve brincadeiras. Né? Não utilizar diminutivo com pessoas idosas, porque eles são adultos. Então, é muito importante que a gente leve à sociedade essa informação, que a pessoa idosa precisa ser respeitada e valorizada como pessoa idosa e não infantilizada, porque decorrente de um processo fisiológico da senilidade, eles vão ter algumas deficiências, dificuldades. E que nós, enquanto sociedade, precisamos transformar essas dificuldades em facilitadores. Né? Então, é dizer, olha, Dona Maria, a senhora vai continuar fazendo as suas atividades, indo à padaria, fazendo as suas atividades que você gosta de fazer, mas se o uso de uma fralda geriátrica vai lhe servir melhor para você ficar com mais liberdade de participar daquele momento social, utilize. E a gente precisa desmistificar isto, sabe? Porque muitas pessoas idosas, eles não querem fazer determinada atividade porque está perdendo urina. Eles falam isso pra gente, né? E dentro da área da fisioterapia, a gente também tem um tratamento da fisioterapia, né? Voltada para a questão das incontinências. Então, é muito importante também dar essa conscientização de exercícios de fortalecimento para a musculatura do períneo. É interessante isso, porque eu acho que ainda é pouco falado sobre essa fisioterapia específica, né? Eu ouvi falar somente quando eu engravidei, né? Que daí a minha ginecologista falou, olha, procure, né, uma fisioterapeuta pélvica. E eu, caramba, o que é isso? Né? Eu acho que a sociedade, né, ela gera realmente um olhar e para as pessoas idosas, né, que é de uma geração muito diferente da nossa, Rose. Mais Eles difícil. têm muita dificuldade, né, da gente fazer todo o fortalecimento daquela região e daquela área com eles. Vira um né? tabu, né? Vira um tabu e a gente É precisa complicado. desmistificar realmente essa situação e mostrar para eles que os exercícios são exercícios simples, né, que a gente pode estar fazendo Em casa, em né? No casa, dia a dia, no dia a exatamente. dia. E é legal você estar trazendo essas orientações, essas informações, porque no início do bloco você falou da quantidade de idosos que a gente vai ter agora em pouco mais de 20 anos. Isso. E se a gente começar realmente a ter esse cuidado, a ter esse olhar, a mudar o pensamento para tentar incluir isso no dia a dia, no pensamento, na rotina das pessoas, eu acredito que vai facilitar a vida dos idosos, inclusive a nossa, que já já a gente é idoso e vai Estamos precisar desse cuidado, desse olhar aí. Então é bem interessante essa troca, essas informações, porque a gente aprende um monte com relação a isso, com a especialidade da convidada. E aí eu acho que era legal, né, amiga, a gente falar um pouquinho sobre o teu projeto, né? O Sim. Cidadania Não Se Aposenta. Qual que é o objetivo dele? Como que é trabalhado, né, as atividades com os idosos? Então, tá, deixa eu contextualizar que projeto é esse, não é? Então, como vocês mencionaram na minha apresentação, eu sou docente da SES Unita e dentro da nossa instituição, a gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa e temos também a extensão. Então, dentro da extensão, a gente tem vários projetos de extensão institucional e um desses projetos é o projeto Cidadania Não Se Aposenta. E esse projeto tem como público-alvo pessoas idosas. E aí o nosso objetivo enquanto projeto é exatamente de trazer essas pessoas idosas do município de Caruaru e também da região para dentro da SES e também para fora da SES. E o que é que a gente oferece? Nós oferecemos todos os serviços voltados para a área de saúde, para a área do direito, para a área social e as necessidades desses idosos também. Então, a gente já tem várias situações, né? Por exemplo, situações com resoluções, né? De idosos que chegam para a gente trazendo um problema de violência doméstica ou de abuso moral, e a gente, dentro do projeto, a gente, né, busca essa resolutividade.
E a gente, dentro do projeto, a gente tem os alunos extensionistas que, junto com outros docentes que também fazem parte do projeto de extensão Cidadania Não Se Aposenta, e eu gostaria, inclusive, de mencionar o nome dos meus amigos, que é Valéria Goraieb, enfermeira, Diego, que é educador físico, e Ana Catarina, que é farmacêutica. Então, dentro dessa perspectiva, a gente faz atividades com os nossos alunos para eles promoverem alguma ação social para com os nossos idosos. Certo. Então, a gente já teve várias atividades, né, posso citar aqui, deixa eu ver. Atividades como jogos adaptados, eles adoram. Então, a gente vai ali para o ginásio do Campus 2 da SES e a gente pratica o basquete, pratica o vôlei, pratica o futebol. Eles amam também quando é o dia que a gente vai para natação, que é a questão da esportes aquáticos, né? Então, é muito interessante que eles participam, eles gostam de dançar, mas eles também gostam de fazer um bingo, né? Eles gostam de viajar. Então, enquanto projeto, a gente já foi com essas pessoas idosas para Recife, para Garanhuns, para o Alto do Moura, para a Fazenda Nova, assistir o espetáculo da Paixão de Cristo, Que legal. né? E a gente vai fazendo essas situações com o objetivo de socializar esses idosos, de incluí-los dentro de uma sociedade inclusiva, né? E para os nossos alunos, eu digo sempre que os nossos objetivos, dentro dos domínios cognitivos, psicomotor e atitudinais, formar esses profissionais com competências e habilidades que sejam esperadas de acordo com a diretriz curricular nacional, né, dos profissionais de saúde. Eu ia falar, inclusive, puxar um gancho, comentar que isso é importante porque não somente os professores trazem essa conversa, essa experiência para os idosos, mas também abre o olhar para os alunos que participam, os extensionistas, que eles começam a ter realmente esse olhar, esse cuidado e essa visão de mundo voltado para a adaptação, para a inclusão e para a socialização desses idosos. Então, querendo ou não, é como a gente sempre fala na questão da inclusão. É o trabalho de formiguinha, que a gente aos poucos vai tentando disseminar isso, vai tentando trazer isso para a rotina. E isso é importante que, além de ser feito, que a gente esteja comentando sobre isso, porque vai também trazendo exemplo e fazendo com que Vai outras pessoas modificando. repitam, tentem repetir essa prática, essa inclusão, levar para passear, levar para ir para algum canto, que muitas vezes eles ficam realmente trancados em casa, sem, não tem a atividade laboral mais, não trabalham mais, são aposentados. E as famílias trabalham, têm a rotina de atividade escolar, então muitas vezes eles ficam isolados. E aí a gente, por muito pouco, a gente consegue fazer essa inclusão, tentar promover um pouquinho essa autonomia do idoso. Bem interessante. Foi muito boa a sua fala, Má, porque quando a gente trabalha com os nossos alunos extensionistas, uma das coisas que a gente, né, ali naquele processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, a gente trabalha muito essa questão da escuta, né? Acolhimento, tomada de decisão, porque os nossos alunos, eles não estão habituados a parar e ouvir o outro. Pelo menos, não todos, a gente não pode generalizar, não é? Mas no projeto Cidadania Não Se Aposenta, a gente tem isso como algo que a gente oferece para os nossos alunos, de dizer, olha, nesse momento, você precisa identificar, através de uma conversa, de um acolhimento e de uma escuta ativa, a necessidade da pessoa idosa. E é tão lindo porque, diante dessas escutas dos nossos alunos, eles trazem para a gente a necessidade. Então, eu posso citar aqui várias para vocês. Por exemplo, a mais recente, assim, que eu me lembro, eu posso citar porque ela autoriza, inclusive gosto de dizer o nome porque ela gosta que eu diga o nome dela, que é a Dona Sônia. A Dona Sônia é do nosso projeto de extensão e ela gosta muito de andar de bicicleta. E ela comentou com um dos nossos extensionistas que tinha parado de andar de bicicleta porque ela estava com muita dor na região lombar e na coluna, né? E aí ela não estava mais andando de bicicleta e através de uma escuta ativa desse aluno, ele me informou e no momento que ele me informa, a gente já busca a solução. Então, Dona Sônia é minha paciente na disciplina de fisioterapia esportiva. Veja, ela é uma idosa,
e está comigo na disciplina de fisioterapia esportiva para o objetivo de voltar a andar de bicicleta. Então, todo final de semana agora, a dona Sônia está, né, na questão de passear com os colegas, e ela faz questão de dizer, né, que dentro do grupo, ela é a pessoa mais madura, né? E ela manda fotos para mim, sabe, com a lama até a cintura, porque agora como tá chovendo muito, mas ela tá lá e voltou a andar de bicicleta, né? Ai, que maravilha. Então são situações que existia um problema, o idoso nem imaginou que ia ter a resolutividade daquele problema e a gente busca a resolutividade. Então, idoso que estava sem uma... A gente começou a perceber naquela pessoa que ele estava tendo um processo de demência, mas muito rápido. Então, vamos investigar. E nessa demência, não era só a demência, era o Alzheimer. Então, a gente também fazer essa intervenção, não é? Para poder Então, vocês ajudá-los, esses vão, idosos. identificam a necessidade de cada um A e gente, trabalham aspectos específicos para aquela pessoa. sim. Nós temos cadastrados no projeto Cidadania Não Se Aposenta mais de 80 idosos. Nossa. Entre homens e mulheres, num quantitativo muito maior de mulheres. Mas a gente procura conhecer na individualidade cada um. Eu conheço, não vou dizer todos porque eu tenho problemas de memória, né, de nomes, inclusive. Mas eu chamo a maioria pelo nome, né? E sei onde mora, né? Sei como é que está aquela realidade, sei a condição de saúde. E muitos também chegam para mim para gente buscar soluções. E como chegam esses idosos no projeto? Como é que é feito esse processo de captação? Qualquer idoso que quiser fazer parte do projeto Cidadania Não Se Aposenta, é só chegar no Campus 2 da SES Unita no dia de quarta-feira, às 10 horas da manhã. Agora, lembrando que no período letivo, né? Sim. Então, a gente segue o calendário acadêmico. A gente funcionou até a primeira quarta-feira do mês de junho de 2024. E aí a gente retorna às atividades no final de agosto. As aulas na instituição, elas voltam agora no começo de agosto. Porém, a gente tem todo um processo seletivo dos extensionistas. De preparação. De preparação. E eu costumo dizer assim, olha, todos os alunos que queiram participar, né, participem, porque é um projeto de extensão que ele é aberto a todos. Então, a gente já começa pelos alunos. E o que é que o aluno precisa fazer? Precisa apenas participar de um processo seletivo que é uma entrevista. E nessa entrevista, os 4 docentes do projeto de extensão, a gente faz um momento de escuta e de conversa. E identifica algumas competências e as habilidades. E eu costumo também dizer assim, que não é porque você não gosta de idoso que você não vai participar de cidadania. Aqueles que têm mais dificuldade do idoso é o que eu gosto de pegar para mostrar para ele que ele é capaz, né? Sim. E com relação à pessoa idosa, a gente, acho que no final de agosto, começo de setembro, a gente retoma as atividades do projeto de extensão. Então, volto a dizer o dia, né, na quarta-feira pela manhã, no campus 2 da SES Unita, o campus que fica em frente ao supermercado Mix Mateus. Massa, perfeito. Então vamos avançando aqui, a gente já falou várias questões, né? Eu acho que já comentamos muitas coisas relacionadas à qualidade de vida também, né? Da pessoa idosa. Então, assim, acho que só para a gente pontuar, como que a gente pode promover uma melhor qualidade de vida para a pessoa idosa, né? Como que a gente pode auxiliar nesse processo? Perfeito. Eu acho que a gente promove qualidade de vida para as pessoas idosas, fazendo a resolutividade daqueles desafios mencionados anteriormente, né? Porque a partir do momento que o idoso ele tem uma condição e uma segurança financeira, vamos falar de segurança financeira, né? Ele vai ter uma melhor qualidade de vida, porque ele não vai se preocupar, né? A gente também costuma dizer para as nossas pessoas idosas que aquele dinheiro é dele. Sim. E a gente precisa também passar essas informações para os familiares, porque existem situações pontuais no qual aquela aposentadoria da pessoa idosa está voltada para pagar uma escolaridade de um neto, né? Ou ajudar nas despesas de um filho. E a gente precisa orientar as famílias com relação a isso. Olhe, a terceira idade, né?
seria a melhor idade. Então, essa pessoa idosa precisa vivenciar essa melhor idade da melhor forma possível. E uma segurança financeira vai atribuir a essa pessoa idosa uma melhor qualidade de vida. Sim, sem dúvida. Um outro tópico é permitir que essas pessoas idosas estejam incluídas nos projetos da sociedade. Ou seja, inclusão. Inclusão dessa pessoa idosa nas atividades e nas ações, né, que é desenvolvida na sociedade, a nível municipal, estadual, federal. Pensar em políticas públicas que sejam voltadas para essas pessoas idosas. Para que essas pessoas idosas elas tenham autonomia de suas atividades, que elas tenham autonomia de sua vida, que não seja um outro a escolher por ela. Que ela seja a pessoa que escolha por ela. Não, mamãe não vai para tal canto porque a gente... Não, mas calma, vamos ouvir por que mamãe, né? O que é que mamãe quer? Então, é muito importante essa questão. Eu acho que isso mexe um pouco, é meio com aquilo da infantilização que você comentou, né? Isso. Porque se a gente está infantilizando a pessoa idosa, a gente acha que ela não pode ter o querer, né? O desejo de fazer alguma coisa, né? Até algo novo, né? Algo que ela ainda não fez, né? A gente vê também muitos casos, assim, de idosos que sempre sonharam em fazer uma grande viagem, né? Isso. Ou fazer, né? Ou comandar de bicicleta. Às vezes pessoas que não andavam de bicicleta, mas sempre tiveram o desejo de, né? E eu acho que daí a gente meio que quer impor assim, né? Agora, depois de velho, vai querer fazer, né? Vai se colocar em risco, mas é importante também essa questão do desejo, né? Da manutenção do querer, que está relacionada a você E isso ter uma qualidade muda, de vida melhor, né? isso muda positivamente a rotina do idoso. Eu dou exemplo da minha mãe. Minha mãe, hoje em dia, ela é aposentada, mas ela é cheia das atividades. Ela adora, ela faz dança de salão, ela está fazendo inglês, ela faz Supera, que é um programa de desenvolvimento cognitivo. Então, ela preenche a agenda dela com coisas que ela foi, escolhe até balé, ela está fazendo agora. Coisas que ela sempre teve vontade e que muitas vezes não tinha tempo, ou pela rotina pelas obrigações que tinha com a educação das filhas, não conseguia fazer isso. E isso muda, a rotina dela é outra coisa e a gente vê a alegria que ela tem de fazer essas coisas. Isso é importante para o idoso, ter esse desejo e esse direito de Escolha. escolher o que é que vai fazer. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente perceber que o idoso está perdendo autonomia, a melhor pessoa para cuidar desta pessoa é a família. Então, se a gente percebe que é natural, volto a dizer, olha, os idosos, naturalmente, diante de um processo de envelhecimento do corpo humano, eles vão ter alterações cognitivas. E quando a gente começar a perceber isso, a gente precisa avaliar e a gente precisa identificar dentro do seio familiar quem é a pessoa que vai ficar respondendo por essa pessoa. Então, isso é muito importante também fazer essa escolha com o idoso ainda autônomo. Entendi. Porque a partir do momento, citei aquele exemplo daquela pessoa, né, que tinha um processo que eu estava notando um processo de demência um pouco avançado, quando a gente foi ver um diagnóstico de Alzheimer. Então, de conversar, olha, Rose, diante dessa situação, quem é a pessoa da sua família que você confia? Isso é muito importante e levar para a questão jurídica, que ela assine uma procuração por aquela pessoa. Certo. Isso é muito importante. Eu acho que isso é informativo, inclusive, Sim. para os nossos Claro, ouvintes. claro. Porque, olha, nós teremos um momento que alguém vai responder por a gente. Porque a gente não vai estar num processo de autonomia. Então, a gente precisa fazer essa escolha. E essa escolha, o ideal é que seja feita junto com a pessoa idosa, que é a pessoa idosa que escolha. Né? Olha, eu não confio no meu filho, mas eu confio numa sobrinha. Então, vamos até essa sobrinha, conversar com essa sobrinha e de lembrar, gente, que isso tudo vai ser através de questões jurídicas, fazendo uma procuração.
certo? E é muito importante essas informações, porque a autonomia da pessoa idosa chega um determinado momento que ela não tem mais. Eu tô com a minha avó, com 93 anos, né, numa situação de vulnerabilidade. Ela depende da minha mãe, da minha tia, né, para fazer todo esse cuidado de autonomia que ela não tem mais. Mas um idoso que tem sã consciência, ele é orientado, a gente precisa ouvi-lo, né? É entender, olha, nessa situação, o que é que o senhor desejaria? Conversar também com pessoas, sobretudo aqueles idosos que são solteiros, né? A gente precisa lembrar deles também, porque tem idosos que todo mundo tem família, todo mundo tem família. É importante, mais uma vez, mencionar isso, que a família é o melhor lugar para cuidar da pessoa idosa. Porém, tem famílias e famílias, né? E aí, aquelas pessoas que não têm uma assistência familiar de cuidado, é importante que a gente oriente essas pessoas, que a gente tem um CRAS, a gente tem um CREAS que vai dar esse suporte. E através desse suporte, conversar também com o idoso para tentar identificar quais são as vontades daquela pessoa idosa. Então, né, junto com os meus idosos, eu sei de vários idosos que vivem só dentro de uma casa, já sei quem é que vai cuidar dele, quem é que ele confia, mas tem aqueles que já me disseram: olha, professora, eu quero, quando tiver determinado ano, eu quero ir para uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, porque eu não quero ficar sofrendo e sofrido numa situação que eu não vou ter quem cozinhe para mim, quem faça uma higienização na minha casa, porque decorrente de todo o processo de envelhecimento, eles vão ter essas dificuldades, Sim. né, de executar essas tarefas. Então, é muito importante que a gente lembre que essa autonomia vai dar uma qualidade de vida para o nosso idoso, que é o ponto que a gente estava falando. Porém, vai existir momentos na vida da pessoa idosa que eles vão deixar de ter autonomia. E cabe a nós, pessoas informadas, pessoas sãs e orientadas, ajudar essa pessoa idosa a identificar quem é que ele confia. Certo, é muito importante mesmo. E depois, quando a gente vem falando, né, dos desafios e para melhorar essa qualidade de vida da pessoa idosa, a gente poderia estar mencionando também a questão da saúde física e da saúde mental, de pensar em programas de reabilitação, né, de atividades físicas, que esses idosos realizem essas atividades físicas. Eu vejo muitos idosos agora fazendo pilates, né, para a questão de fortalecimento muscular, coordenação e equilíbrio. E é muito importante que essas atividades elas sejam guiadas por profissionais capacitados. Sim. E quando eu digo capacitados, Rose e Marcela, é muito importante que a gente tenha um profissional específico para a pessoa idosa. Eu me preocupo muito porque existem vários profissionais, mas poucos na área de geriatria, que é o que a gente diferencia, né? Geriatria e gerontologia. Gerontologia é exatamente essa parte do estudo das pessoas idosas, e geriatria são profissionais da área de saúde capacitados para tratar dessas pessoas idosas. Isso é bem interessante tu mencionar, porque às vezes o idoso, então eu vou começar uma atividade física e vai para uma academia, né? Só que às vezes essa academia, ela não tem aquele foco, Não tá aquela preparada. dedicação, né, para atender a pessoa idosa, né? Ela vai ter aquele atendimento geral, né? E muitas vezes a pessoa acaba até se machucando, né? Vindo a Sim, ter uma uma lesão. lesão, Sim. piorando a qualidade de vida dela, ao invés de E o que é mais melhorar. perigoso é uma queda, né? Ou o que a gente chama de Sim. fratura patológica. Vocês já devem ter Era a ouvido próxima falar. pergunta. Que é a Perguntar qual o risco de queda na pessoa idosa. Perfeito. Então vamos falar, veja, a fratura patológica, só para eu continuar aqui meu raciocínio, é um movimento, veja, a gente tem o fêmur, né? Aqui está o fêmur. E aí eu tenho a cabeça do fêmur, que ele está no acetábulo. Se eu faço um movimento de rotação externa, eu posso gerar uma fratura patológica nesse meu idoso. Só com movimento. Então, se esse idoso está fazendo uma atividade física que não é acompanhado por um profissional específico da área de geriatria, ele pode ter uma fratura patológica, né? Que não Que é precisa decorrente necessariamente de ter um uma movimento. queda. Não, é um movimento. É um movimento. É a gente fazer isso aqui, ó, com o quadril, certo? Ou seja, flexionar e fazer a rotação externa. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. E aí a gente entra nas quedas.
né? E as quedas, geralmente, elas são ocasionadas por uma questão de infraestrutura inadequada, né? O idoso que não tem uma barra de apoio no banheiro enquanto está tomando banho, escorrega, cai, né? Isso é fato. Clássico. Ou a dificuldade, e aí entra um pouquinho na área de vocês de design, né? A questão, por exemplo, de um assento elevatório, Sim. né? No vaso sanitário, né? Aquilo dali já facilitaria, porque o que é que acontece? O idoso, ele tem uma limitação para fazer a flexão e depois fazer a extensão, para se levantar, assim, Fazer o agachamento que para precisa. fazer o agachamento que precisa. Então, tendo um assento elevatório que eleve um pouco O mais, esforço é vai menor. diminuir um pouco mais o esforço. E se tiver uma barra de apoio, ele vai ter um pouco mais de segurança Segurança. de... Por quê, professora? Isso acontece exatamente porque ele tem uma perda de massa muscular. Isso gera uma fraqueza muscular e ele vai ter dificuldade. E aí, no que ele levanta, ele pode ficar tonto, queda de pressão, né? E isso tudo vai gerando situações que podem levar a uma queda. Então, uma infraestrutura inadequada, um tapete, né, numa casa, eu não sei para que existe tapete, me perdoem aí as arquitetas Só de junta plantão. poeira, né? Olha, um tapete, tapete Atrapalha. preso em sofá, ok, mas tapete solto, tapete, né? A gente precisa pensar em tapetes antiderrapantes em banheiro para pessoas idosas, né? Sim. E é muito importante, olha, não tem tapete, pega o rodo e tira o excesso de água depois, pede para alguém tirar, né? Mas tapete, brinquedos espalhados pelo chão de uma casa, né? Centros de mesa com quina, também não entendo porque as pessoas não fazem, né? Tudo redondinho. Então, são situações que é do nosso dia a dia. E a gente pensar num ambiente confortável para essa pessoa idosa também, sabe? Que ele Sim. se sinta seguro. E aí evita a queda. E quando ocorre a queda? Quando ocorre a queda, infelizmente, por conta da osteoporose, que eu já mencionei no começo, né, da nossa conversa, eles vão ter um enfraquecimento ósseo. E aí, uma fratura numa pessoa idosa é muito mais comum do que num adulto jovem, né? Sim. Então, ocorre que quando se tem essa fratura, precisa ir fazer uma artroplastia. E essa artroplastia é o quê? É a cirurgia que se faz para se reparar aquela situação. E essa situação, muitas vezes, a pessoa já vai para uma cirurgia, para um bloco cirúrgico, numa situação que tem algumas doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão arterial, certo? Citando assim as mais comuns e as mais básicas. Uma coisa vai puxando a outra e E aí tende a a condição complicar. clínica de uma pessoa que vai para um bloco cirúrgico para reparo de uma fratura de fêmur, de colo de fêmur, enfim, de uma fratura decorrente de uma queda, é maior, né? Pode fraturar o rádio também, né? Que é esse ossinho aqui do braço. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que precisamos fazer o quê? Prevenir as quedas. E como é que a gente vai prevenir as quedas? Gerando uma infraestrutura adequada para a pessoa idosa. Um ambiente seguro, Um né? um ambiente confortável, um ambiente seguro para essa E que esse pessoa. ambiente sendo seguro para a pessoa idosa vai ser seguro para todo mundo. A gente volta naquela história do projeto para todos, inclusão para todos. Se for inclusivo para a pessoa idosa, também vai ser inclusivo para todo mundo. Então a gente não precisa fazer uma casa específica, cristalizada ali para o idoso. Se a gente pensar de forma genérica que atenda a todas as pessoas, a gente vai dar segurança ao idoso também, que é o mais importante aí nesse aspecto. E dando segurança a gente da qualidade de vida, que é a questão que a gente estava falando com vocês. E Exatamente. acho que daí a gente já entra, né, nessa questão que a gente tem anotado aqui, das adaptações mais comuns que a gente pode fazer nas casas, nas residências, né, para tornar esse ambiente mais seguro. Você já mencionou alguns, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse aspecto? Eu sugiro, por exemplo, corredores mais amplos, portas alargadas, né? Toda essa parte ergonômica realmente, que é a figura de um arquiteto, de um engenheiro, falaria muito melhor que eu, mas a parte ergonômica dos ambientes de serem adaptados para pessoas idosas. Uma coisa também, né? Cadeiras com rodas. Isso também gera quedas nas pessoas idosas. Facilita o nosso deslocamento, mas muitas vezes eles podem sentar sem a falta de apoio, sem, né, sem a segurança.
a cadeira ela se deslocar e o idoso cair. São exemplos e são situações que é só a gente se colocar no lugar do outro. Então, se aquela pessoa, a gente identifica que aquela pessoa tem uma limitação funcional, não vou chamar de incapacidade, certo? Mas se ela tem uma limitação funcional, aquilo está adequado. Se eu estivesse no lugar dela, como seria o meu posicionamento, como seriam as minhas realidades de transferência de posição para fazer aquilo? Então, eu acho que a melhor forma aí da gente pensar em um ambiente ergonomicamente seguro para uma pessoa idosa é a gente se colocar no lugar do outro. E a gente até acho que já falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que em outros episódios, né, amiga? Dessa questão de quando a gente vai planejar a nossa casa, né? A gente vai fazer uma casa. Às vezes a gente tá fazendo quando a gente tá, assim, com todas as nossas capacidades, nossas habilidades ali. E a gente não pensa Não lembra no que vai longo envelhecer. prazo. Não lembra que vai envelhecer, que vai ter que viver naquela casa também, né? E vai ter, né, essas limitações. Rose, tu falando, me veio uma outra sugestão, uma outra Vai, ideia, vai. que é a questão da iluminação de uma casa, sabe? Sim. A gente hoje, a gente tem os sensores, né, de proximidade, que eu acho que, sim, que isso é fantástico para a pessoa idosa, porque eles levantam, geralmente o banheiro não está no quarto, eles precisam sair do banheiro e ir até o quarto, então esse deslocar-se até o banheiro, né? Antigamente, a gente tinha aqueles interruptores que tinham uma flor, que era que brilhava, como é, fluorescência? Não sei, Acho que é. É, né? Eles brilhavam, aquilo dali já era algo que ajudava, Já dava né? uma iluminada, Mas a assim, uma coisa. questão de iluminação do ambiente para a pessoa idosa também importante. é algo que a gente Interessante precisa mesmo. pensar. É. Também uma coisa assim, voltada para o design, né? Que é o tema de vocês. Uma coisa também de orientação e sinalização. Letras maiores, sabe? A Sim. questão da coloração, daquela O visualização, né? contraste. O Contraste, O né? contraste, contraste. né? Isso também ajuda muito, porque a gente viaja, né? Com os idosos e a gente tem dificuldade de identificar situações. Eles têm uma deficiência visual, mais uma vez, decorrente da senilidade, né? E aí a gente precisa pensar nessas questões de orientação e de sinalização voltada para o design, né? E Acho eu que é muito lembro que você importante. comentou também um pouquinho sobre a questão das tecnologias lá no início, Tecnologia amigável, né? né? De ser intuitivo e tudo mais. Porque eu lembro até que esses dias passou na TV falando sobre a questão da exclusão da pessoa idosa nas tecnologias, nas novas tecnologias, aplicativos, enfim, celular, né? Que eles fazem uso, sim, eles fazem uso do WhatsApp, né, dessas redes, mas muitos dos serviços públicos estão passando a ser via aplicativo, né? E às vezes a complexidade de uso desses aplicativos exclui a pessoa idosa, Mas exclui com certeza. né? Existem plataformas que elas não foram feitas nem pra gente, porque eu também tenho É dificuldade, verdade. sim. É verdade. É, Não que eu desmereça aí a pessoa idosa, mas eu me considero uma pessoa que gosta de tecnologia, eu gosto de utilizar, mas é difícil. Eu posso citar um exemplo para vocês duas. A gente estava agora no dia 15 de junho, que foi o dia que é memorável a questão contra a violência contra a pessoa idosa. A gente teve o arraial da pessoa idosa aqui do município de Caruaru. Estávamos ali naquele polo de quadrilhas no São João de Caruaru. Quem não é de Caruaru já ouviu falar do São João de Caruaru. E no sábado a gente fez esse arraial para a pessoa idosa, onde a gente recebeu caravanas de várias cidades aqui, circunvizinhas à cidade da gente. E uma das idosas perdeu a bolsa. Ela meu Deus. perdeu a bolsa. Só que o celular dela estava dentro do bolso da calça. E aí, com o celular dela, a gente tinha a possibilidade de bloquear as contas do banco dela. E aí, quando eu vi, não era o banco dela não era o meu, então eu não tive tanta facilidade de utilizar a Identificar. plataforma para bloquear o cartão dela. Ela não conseguia, ela não sabia nem como chegaria ali. E quando ela veio até mim, eu também tive essa dificuldade. Foi que a gente pediu ajuda para uma outra pessoa e a outra pessoa pegou o celular e bloqueou a conta no banco. Mas não é algo que é muito intuitivo, né? E Sim. essa tecnologia termina que dificulta a inclusão da pessoa idosa para usar isso. Posso citar outro exemplo também. A gente às vezes vai fazer uma atividade e diz assim: não, faça um Pix. A senhora pode fazer um Pix. Não sabe.
Ela não sabe fazer o Pix. Depois não confia. Eles não confiam, eles querem aqui, ó, o dinheirinho vivo, porque eles não sabem quem está mexendo naquilo. Então, a gente, né, poderia estar pensando aí em alguma questão de tecnologia inclusiva para a pessoa idosa e que essas plataformas, né, essas ferramentas digitais, elas fossem mais voltadas para uma questão de facilidade aí. De diminuir um pouco essa complexidade, utilizar da experiência prévia do usuário, né, para fazer com que aquilo fique um pouco mais amigável, como Essa é você uma experiência falou, mais né? intuitiva, né? Que, assim, é o fato bloqueio que eles têm de não, eu não sei, isso também atrapalha. E aí, quando chega lá no dispositivo, chega lá no aplicativo, que não facilita, que não tem essa questão intuitiva de perceber, não, não quero. Aí abandona e não quer usar. E a gente não tem paciência de explicar. Eu sei porque minha mãe e meu pai já vieram várias vezes assim, me ajuda aqui e tal. E aí a gente, não, mas daqui então, né? Daqui que eu Isso. faço. Ao invés da gente ter a paciência, né, de, não, vou te mostrar o Mas eu vou te caminho, defender. né? Eles também não têm paciência para aprender. Aí eu estou te defendendo, Rússia, porque é uma coisa que para eles também é um pouco de limitação, né? E eles se Tecnológica com bloqueiam, eu não relação a isso. sei, eu não consigo, não, eu não sei, eu não consigo, não Não, não sei. adianta. Sabe E o que eu aí, tive? Uma não. solução com a paciente minha. Eu atendo fisioterapia de assistência domiciliar, sobretudo para o público idoso. Então, meus pacientes a domicílio é somente de pessoas idosas. Uma das soluções que eu encontrei para minha paciente tomar as medicações no horário correto, porque eu ia fazer fisioterapia nela, ela estava sonolenta, sabe? E aí eu comecei a fazer uma avaliação dos horários da medicação. E sabe qual foi a solução? Alexa. Olha, Então, melhor coisa. programei a Alexa para avisar para ela que estava na hora dela tomar a medicação. ai, que ótimo. Então, Alexa, né, avisa a dona fulaninha que ela precisa tomar medicação tal hora, tal hora, tal hora. Pronto, a Alexa registrou e informava os horários da medicação. Então, a tecnologia também é um facilitador para a gente, né? Ajuda. Eu identifico também que existem esses desafios, porém, eu acho que é uma ferramenta que a gente utiliza como um instrumento muito facilitador. E ainda com a inteligência artificial, né? Não vamos nem, Nossa Senhora, não vamos vamos nem entrar nesse aspecto não, ainda, deixa para a próxima temporada. Ai, ai. E aí, eu virei aqui, mas a gente queria comentar também um pouquinho sobre a questão dos dispositivos auxiliares de marcha, né? Bengalas, andadores, né? A questão assistiva, né? Assim, Isso, que a Cadeira gente de sabe roda. que muitos idosos precisam fazer uso. Às vezes, a gente percebe até pelos projetos que a gente tem no laboratório, né? Que às vezes a gente vai conversar com os idosos para compreender, né? O porquê usa, o que gosta, o que não gosta, né? E a gente vê, assim, uma aversão mesmo no uso desses dispositivos. Aí, a partir, assim, da tua experiência profissional, o que você percebe? Por que o idoso é tão resistente, né, a fazer uso, às vezes, desses dispositivos? Exatamente porque a nossa sociedade exclui a utilização desses dispositivos. Eu não sei se vocês lembram designs aí. Como que era a figura que representava o idoso em paradas de estacionamento? Vocês lembram que tinha o quê? Sim, tinha a Uma bengala, né? bengala E e ele com a agora? mão E ele nas meio costas, curvadinho. bem E o velhinho, que é que bem... temos agora? Só a idade, né? Mais Só mais 60, 60, mais né? E isso 60. foi uma das coisas que Uma a gente conquista. também, isso daí foi muito difícil, né? Dessa conquista. Foram muitas reclamações. A pessoa idosa não deve ser vista com a bengala. Um Isso já estereótipo, criou isso, e esse estereótipo dificultou a nossa utilização desses recursos. né? Sim. Porque, veja, você vai querer ser aquela pessoa daquele jeitinho? Ninguém quer. Primeiro que eu não gosto de chamar idoso de velho, mas aquela imagem se retratava um velho. E velho é diferente de idoso. Velho é aquela pessoa ranzinza, rancorosa, que não trata bem ninguém. Idoso não. Idoso é uma pessoa mais ativa, idoso é uma pessoa mais envolvida socialmente. E eles não querem ter a visão daquela figurinha com a Sim. bengala. Ninguém Então, quer, né? esse estereótipo de uso de bengalas, de andador, né? É muito interessante que a gente... E outra coisa, vou me lembrando, né? Quando eu falo andador, não é andar já.
Pelo amor de Deus, certo? Que O é andar muita gente fala, né, que é o andar já, que é de criança, né? Que a criança vai andar, ela tá. anda, já anda, a criança anda. O idoso não, ele já andava. Ele auxilia no andar da pessoa idosa, o andador, certo? E aí eles não querem. E aí, quando ocorre, por exemplo, uma situação como uma fratura de fêmur, que ele precisa, durante a reabilitação, não fazer tanta descarga de peso naquele membro inferior, a gente precisa utilizar dessas tecnologias. Sim. E eles têm que usar. E eles usam, mas eles usam onde? Em casa. Durante esse processo de reabilitação, a maioria dos nossos idosos, eles não vão nem à padaria. Não querem sair de Não casa para não querem, mostrar que porque usam. exatamente, Mar. Eles não querem mostrar isso. Ninguém quer mostrar isso. Então, eu acho que na Europa, os idosos da Europa, eles têm isso mais característico. Tem idosos, inclusive, na Europa, que usam com orgulho. Nem Sim. precisa da bengala, mas é aquela coisa, né, de que está usando ali a bengala porque é representativo daquela Não, e imagem. a bengala, ela já foi até um sinônimo de status. Se a gente for Sim, pegar na é história, verdade. né? É Na verdade. história do dispositivo, a bengala já era. As pessoas nem precisavam, mas era as pessoas que tinham mais dinheiro, que estavam em posições Sim, sociais bengala. superiores, eles usavam bengala, Pois né? é. Eu posso até agora passar para a questão da deficiência auditiva, né? Do aparelho auditivo. Muitos também não querem. E cada vez mais o aparelho auditivo antigamente era bem grandão, né? Chamava bem muita atenção. E hoje em dia está sendo quase Microscópico, uma né? coisinha Dentro que a da gente orelha. nem vê mais. Por quê? Porque a sociedade exclui. Uhum. Então é muito estereótipo criado pela sociedade que a gente precisa trabalhar isso na sociedade, não é na pessoa idosa, não. Isso é É. dentro das escolas, sabe? Uhum. Começando lá da educação infantil, educação fundamental, ensino médio. A gente precisa fazer esse processo educacional para a sociedade. Entender que isto daí é algo que é Natural. esperado, que É. pode se utilizar, que pode se fazer uso, né? Assim Porque ele como um tá, óculos, né, que a gente sim, precisa fazer uso para melhorar a visão, né? uhum, A bengala, o andador é necessário para a cadeira de melhorar roda. a cadeira de Isso. rodas, né? Qualquer dispositivo que vem para auxiliar, né? É. Então E que nada demais, né? esses todos dispositivos que a gente citou, eles ajudam na questão da socialização, Sim, né? Porque a também. partir do momento que você não escuta, imagina, para que eu vou, né, sei lá, para aquele determinado lugar, se eu não vou escutar o que as pessoas falam? Não vou nem sair de casa. Então, isso daí vai, né, também gerando uma questão de isolamento social. Sim, a minha mãe teve um caso de zumbido Uhum. no ouvido. E até hoje ela tem, assim. Então ela prefere ter algum som sempre ligado, porque senão ela presta atenção naquele zumbido e aquilo ali incomoda Ah, ela. sim, sim. E a gente percebe que ela começa nesse processo eu não vou porque lá eu não vou conseguir ouvir, não vou conseguir conversar, não vou, né? Então você percebe, mesmo que seja pequena a perda da audição dela, né? Mas você já vê uma diminuição. Aí o Resistência. medo, às vezes, de ir para algum lugar desconhecido, porque ela não sabe se ela vai, né, ouvir alguma coisa, né? Assim, Uhum. você percebe que começa a gerar uma dificuldade, uma barreira a mais, né, de socialização, da pessoa ter essa autonomia de fazer, Uhum. né, mesmo que seja pequena a perda. E essa barreira de socialização gera o que é mais preocupante para a gente, que é a solidão. É, Então, isso também é um outro tópico que a gente precisa pensar, né? é, Utilizar esses recursos a favor, né? exato. Favorecendo a sua vida. E a gente, enquanto ser social, a gente ensinar, né, para as pessoas que Incluir, trazer para incluir. perto, dizer que é Exatamente. normal. Tentar Exatamente. Normalizar a coisa, né? não É. bloquear, realmente, atrapalhar mais aquilo ali. E dar esse exemplo em casa também para os nossos, ó, normal de uso, do mesmo jeito que a gente usa um sapato para não pisar no espinho, Uhum. a gente usa algum aparelho para poder facilitar a vida, para não cair, para não machucar. Ô, Mato, falando também me lembrei de outra situação. Quando a gente estava na pandemia, todo mundo usava máscara. Quem não estava de máscara, nossa senhora, quem é esse que não está usando É máscara? verdade. Hoje, se a gente está diante de uma sociedade e uma pessoa está de máscara, a gente já fica, opa, tá Porque ele tá de doente. Não, máscara. tá doente. Já fica longe, né? A gente já evita É. contato. Então, assim, é uma situação realmente de E que, reconstrução social. em Exato. que outra sociedade, por exemplo, eu acho que é no Japão.
que quando a pessoa está gripada, ele sai com a máscara para proteger as outras pessoas. Exato. Aqui começou, não, vou botar a máscara para eu me proteger dos outros. Tá meio invertido aí. E aí é realmente essa questão da concepção de para que eu estou usando aquilo ali, da finalidade e desse bloqueio que a gente muitas vezes tem. Eu acho que a máscara ela é um símbolo de respeito, né, com o outro. Sim, Porque se eu estou doente, né, eu estou protegendo o outro do que, né, do que eu posso passar para ele, né? Então, Isso. assim, eu acho que eu vejo mais assim, né? Se eu vejo uma pessoa de máscara, eu hum, penso assim, ah, que legal, né? Porque a evitar. pessoa está tendo respeito com a sociedade, né? Uhum. Porque ela já tá com o vírus, né? Então, ela poderia muito bem passear sem, né? Então, se ela está de máscara, ela está também ajudando, protegendo, né? Sim. Os demais. Mas entrando aí agora, puxando mais ainda para nossa sardinha aqui, né, amiga do Sim. design, né? É, falando ainda um pouquinho sobre essa questão do abandono, da recusa, né, do uso dos dispositivos, né? É, a gente já falou um pouquinho mais ou menos sobre os motivos, né, desse abandono. E aí a gente gostaria de saber um pouquinho como é que você vê, assim, a participação de outros profissionais nesse processo, né, de desenvolvimento, por exemplo. Você acha que isso teria um impacto Na na. minimização dessas barreiras, né? É, No uso, no desenvolvimento desses produtos. Seria fantástico se vários profissionais se unissem para pensar em políticas públicas voltadas para isso, né? Porque eu acho que a gente só ganha quando a gente tem pessoas que são capacitadas e habilitadas para determinada função. Então, por exemplo, eu acho, né? Eu não sei porque eu não tenho esse conhecimento, mas a figura que eu falei da pessoa idosa, né, nas placas, com aquela bengala, com aquilo, eu acho que foi um fruto ali de muitos estudos com designers, né, com pessoas que pensaram nessa mudança, né, e juntamente, obviamente, com outros profissionais. não, é muito interessante essa questão do símbolo, né, da representatividade, assim, porque o símbolo, ele é importante que ele facilita, né, a comunicação, ele é mais fácil de ser apreendido, né, pela atenção, então, assim, é importante o uso dos símbolos, mas o símbolo, ele tem essa pregnância, né, também, e essa mensagem que passa, né, então, eu acho que muitas vezes a gente desenvolve ícones, né? E se a pessoa não está ali com outros profissionais trazendo essas outras visões, trazendo essas outras perspectivas, que vai dizer, ó, esse símbolo aqui que você está fazendo, beleza, representa, né? Uma pessoa usando o dispositivo, mas não representa a totalidade, né? Uhum. Ou o objetivo que esse símbolo deseja representar, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, junto de todos esses profissionais capacitados para essa função, precisa da figura principal. Quem é a Sim, figura o principal? usuário. A pessoa, no caso da gente, né, a pessoa idosa. Então, inclusão da pessoa idosa no desenvolvimento de projetos voltados para ele. Uhum. Então, é muito interessante porque a gente, no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, só explicando um pouquinho, né, para as pessoas que estão escutando o nosso podcast, eu gosto muito de dizer que o conselho ele é paritário. E o que é isso? O que significa essa situação do conselho ser paritário? Ele não é do governo. Ele não está vinculado diretamente ao governo. Ao mesmo tempo está. Porque o Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de Caruaru, ele foi instituído no ano 2000. Nossa. E o nosso estatuto, e aí o Estatuto de Direitos da Pessoa Idosa, foi em 2003. E eu acho muito massa contar essa história porque o nosso conselho surgiu mesmo antes do nosso estatuto. Que E aqui legal. eu trago a figura de Dona Eunice, né, que foi uma idealizadora que pensou realmente na construção e na concretização desse conselho. Em 2003, chega o Estatuto da Pessoa Idosa. Acreditem vocês, o Estatuto da Pessoa Idosa se baseou no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. E isso, ao meu ver, não foi tão bacana, né? Porque muitas situações ali não se adequam à pessoa idosa. Embora o idoso ele tenha direito à alimentação,
ele tenha direito à moradia, ele tenha direito à saúde, né? E previdência social, ele tem todos esses direitos, né? E está lá no Estatuto. E aí, voltando aqui para informação que eu trago para vocês, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, ele é constituído por representantes do governo. Por isso que eu digo assim, né? Ele é paritário, porém existem representantes do governo, que aqui na cidade de Caruaru a gente tem representantes da saúde, da educação, da assistência social, da Secretaria da Mulher, mas a gente também tem o mesmo quantitativo de organizações da sociedade civil, certo? Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão. E inclusão dos idosos também no conselho. Então, o nosso conselho ele é formado por pessoas adultas jovens e também por idosos. E essas pessoas idosas que fazem parte do conselho, eles trazem as demandas deles, as demandas que eles vivem, que eles vivenciam, porque ninguém melhor do que a própria pessoa idosa para contextualizar a sua situação. Então, quando a gente vai fazer um projeto, né, de desenvolver políticas públicas pensadas para a pessoa idosa, ou pensar num projeto de desenvolvimento de alguma marca, de alguma coisa, é importante que a gente tenha a figura dessa pessoa que é o usuário, né, para a gente poder ouvir, para a gente poder escutar quais são as necessidades que eles demandam para a gente buscar as resoluções. Nossa, perfeito, é isso aí. Acho que é isso, né, amiga? Tem alguma coisa a mais aí pra gente conversar? Foi tão redondinho, Foi. tão bonitinho. A gente faz uma pergunta, ela já sai respondendo já vai outra, já sai fazendo a costura. Muito legal, Não sei, muito eu acho que eu legal. falo muito, então, né? Não. A conversa é a estrutura coerente. Então, quando fala de uma coisa, já sai puxando as outras e fica bem redondinho, né? A conversa e a Né, e é interessante que a gente resposta. fala muito disso, né? Da questão da participação, né? Até o lema da pessoa com deficiência é nada sobre nós sem Sem nós, nós. eu ia falar sobre isso. Então a gente já falou várias vezes isso, mas a gente gosta sempre de mencionar, né? Que sim, né? Se você vai projetar para uma pessoa idosa, para uma pessoa com deficiência, né? Para quem for, você tem que ter, né, essa participação ativa, né? Dentro do projeto para você realmente, será que eu realmente estou atendendo a uma necessidade? Essa necessidade é real, essa demanda é real, né? E se essa demanda é real, qual é a melhor forma de solucionar essa demanda, né? Porque às vezes, da nossa perspectiva, a gente fica às vezes mirabolando, né? E dificultando, às vezes até Seria tão tornando mais simples. complexo. E a pessoa vem e diz, não, mas é só isso aqui. E aí você, né? Percebe que você não está fazendo da forma correta, né? Você incluir essas pessoas não dificulta o processo, e sim facilita o processo de projeto, né? Às vezes há uma resistência de incluir no processo, porque tem essa noção de que mas eu vou dificultar, eu vou incluir mais outras visões, né? Outras perspectivas, e isso vai fazer o meu projeto ficar mais demorado, mais caro, enfim, né? E não, às vezes a lógica é a inversa, né? Você tem, na verdade, uma rapidez em encontrar a solução mais acertada também para aquele E problema. uma ampliação de possibilidades também. Que aí o resultado vai ficar muito mais amplo. A gente vai conseguir atender a mais pessoas, independente se ela tem alguma singularidade ou se a rotina dela não está impactada com nenhuma limitação específica. Mas é isso agora, a gente chegou na hora do nosso dado. O Sim, nosso vamos jogar o dado, Eu vamos já jogar o dei dado. umas olhadinhas ali no que é que Tá o dado tem as brechando. opções, não é? Porque a pessoa já vai pensando assim. Tu vai começar, Rose? Não, é a Você. convidada Jogue primeiro. aí. Olha Toda a só que honra. responsabilidade Olha, da jogue menina. bem, olha aí. Quem te inspira, Ai, Sinara? que Quem te ótimo! inspira? Que bom que foi fácil, né? Eu fico muito feliz porque a minha maior inspiração não preciso sair de casa. A minha maior inspiração eu encontro dentro da minha casa, que é o meu pai e a minha mãe, né? Então eu acho que a minha fonte de inspiração está neles, né? Uma mulher Ai, meu guerreira, Deus. batalhadora, um homem justo, coerente, generoso, né? Então essas qualidades eu encontro dentro da minha casa. Ai, que coisa boa. Ai, eu moro longe dos meus pais, aí eu já fico toda emocionada. Ai, mas é verdade, né? A gente ter dentro de casa é melhor ainda, né? Sim. É verdade. É verdade.
Então acho que é isso, né, amiga? Que é isso. Muito obrigada, Sinara, demais de coração por você ter aceito o Já nosso acabou. convite. Eu que Acabou agradeço, tão eu que rápido. Uma agradeço, conversa tão gente. boa, né? Tão que flui. A gente no começo fica, meu Deus, como vai ser? Ainda bem que Mas é uma vocês me disseram conversa. que era uma conversa mesmo, porque Pois eu vim é. aqui, ó, desarmada, totalmente, Verdade. Quer deixar totalmente uma última eu. mensagem, deixar teu contato, alguma outra informação, você pode. Redes Tá joia. sociais. Agora que eu olho para aquela telinha ali. Agora que eu olho para ali. Então, gente, minha rede social é @SinaraBezerra, CCBB. E vocês podem me encontrar lá na SES, onde eu sou docente, né? Estou no projeto Cidadania Não Se Aposenta, na quarta-feira de calendário acadêmico, no horário da manhã, no campus 2 da SES Unita. Também estou no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. As nossas reuniões do Conselho acontecem toda terça-feira, a primeira terça-feira de cada mês. Então, vocês também, né, sintam-se convidados a participar. Acho que é isso. Ótimo. Acho que é Muito isso. obrigada, né? Obrigada. Foi show de bola. Massa. É isso, né, gente? O nosso episódio chegou ao final, né? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa conversa, né? Desse bate-papo. Se tiver um comentário para fazer, não deixe de fazer, né? A gente quer saber também a opinião de vocês que estão nos assistindo. Nos acompanhem nos próximos episódios, né? Ainda vem muita coisa bacana para vocês ouvirem. E quem tá ouvindo pelo Spotify, marca lá a estrelinha, né, amiga? Isso. A estrelinha, Divulga para os curte, amigos. compartilha geral, né? No YouTube também, se inscreva no nosso canal e segue também o Labidim nas redes sociais, @labidim.ca.fpe. Então é isso. É isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.